Fala galera, beleza? Vamos então para a nossa semana 6, eu acho, né? 5, 6, 6 de aprofundamento, tá? A gente sai um pouco de vetores agora e entra para as últimas atividades, as últimas partes desse primeiro bimestre. Então, semana que vem não tem atividade, eu vou postar a resolução de todas as atividades que vocês fizeram, inclusive a que eu vou postar hoje lá no Class. Então, eu vou dividir o vídeo em várias partes, ou vou fazer um vídeo grandão e colocar na timeline aqui cada uma das atividades, né, que vocês pediram para ver alguns exercícios, estavam com dúvidas. E depois, na outra semana ainda, a recuperação para quem ficou de recuperação. Beleza? Gente, tranquilo, o assunto de hoje é velocidade, então acho que vocês já viram isso no nono ano, vocês também já viram isso esse ano, com certeza, todos os colégios. Então, a única coisa que é importante vocês lembrarem é: existem dois tipos de velocidade. A velocidade que você calcula a partir do deslocamento, que a velocidade é igual a ΔS por ΔT. Essa velocidade, que é o que a gente vai mais usar aqui em física, tem o deslocamento aqui em cima, e o deslocamento depende de duas coisas, da posição final e da posição inicial. Não interessa o caminho que o objeto fez, é onde ele começou e onde ele terminou. Talvez vocês tenham visto aí como espaço final, espaço inicial, tá? Eu gosto de chamar de posição, porque eu acho que faz mais sentido para nossa língua aqui. Espaço soa meio estranho, a gente normalmente não fala espaço quando o objeto está em determinada região. E tem o que também é velocidade, mas eu gosto de chamar de rapidez, que é a distância sobre o tempo. Tá, esse exercício do lado aqui eu já vou resolver ele, tá? Tá no guia. Ou seja, qual que é a diferença de rapidez, que seria esse termo aqui, tá? Que é a rapidez. E aqui seria a distância percorrida. A gente acaba aproximando a equação de cima para essa equação de baixo todas as vezes. A velocidade pelo deslocamento depende do ponto inicial e do ponto final. A rapidez depende de quanto que o objeto andou. Então vamos imaginar que eu saia aqui de casa, vou para uma cidade que está a 100 km aqui e volte. Qual é a minha velocidade a partir do deslocamento? Zero, porque minha posição final e a minha posição inicial são iguais. Então eu não tenho deslocamento, logo eu não tenho velocidade. Se eu pensar na rapidez, tá? Eu tenho 100 km na ida, 100 km na volta, andei 200 km, aí eu tenho que pegar o tempo que eu fiz essas viagens e dividir pelo tempo, né? A distância percorrida pelo tempo. Então a rapidez é o que normalmente a gente pensa no velocímetro do carro. Em português a gente usa o mesmo termo, velocidade, mas em inglês existe uma diferença, que essa rapidez seria o equivalente ao speed, que é o que você pensa quando está no velocímetro, numa placa, o speed limit, né, o limite de velocidade. E aqui seria o termo físico da velocidade, seria velocity, que é a velocidade vetorial. Tanto é que você provavelmente nunca viu, ou quase nunca viu, esse termo aqui sendo usado para velocidade. Ou em exercícios, ou em filmes, ou em, sei lá, em jogos. Porque normalmente o que conta é o tanto de chão, de espaço que está passando embaixo. Tá? E aí seria esse termo aqui. Mas a gente pode fazer essa aproximação sem problema nenhum. Então sempre aqui para as duas velocidades eu vou acabar usando a equação de cima, que é uma aproximação, porque essa aqui vai seguir a gente durante todo o ensino médio, tá? Bom, explicada essa diferença, eu vou apagar aqui para ter um espaço um pouco maior. E vamos para o primeiro exercício, que é esse que já está na tela faz um tempinho, que diz o seguinte, 5 do Enem. Em apresentações musicais realizadas em espaço onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade do som é igual, aí ele passa o valor da velocidade do som, eu vou já tirar essa potência aqui, o que parece estranho, né? Porque normalmente a gente deixa com a notação, mas eu vou tirar 340 metros por segundo. É muito menor do que a velocidade do sinal elétrico nos cabos. A velocidade do pulso elétrico, esse eu não vou tirar a notação, 2,6, 10 oitava metros por segundo.
é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante ao mesmo tempo que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. Então aqui eu tenho o palco, aqui eu tenho o chão, aqui eu já tenho um alto-falante emitindo som, e aí, 680 metros, eu tenho uma outra torre com outro alto-falante que vai emitir o som. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo de comprimento de aproximadamente ou mais próximo de. Qual que é o negócio aqui? O pulso, gente, ele tem uma velocidade muito alta. Isso aqui é basicamente a velocidade da luz. A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava. Então, instantaneamente, a informação sai do palco e chega na caixa de som que emite esse novo som. Ele quer atrasar esse pulso aumentando o tamanho do cabo. Normalmente, o que acontece? É aferida essa distância e lá na mesa de som eles colocam um atraso. Então, o pulso já sai do palco atrasado para chegar aqui para compensar essa distância. Porque senão vai ter um ponto aqui no meio, alguma posição, que esse som vai ter viajado um determinado tempo, esse um outro tempo, e você vai ouvir sons diferentes. Então o que eu preciso saber para resolver esse exercício? Primeiro eu preciso determinar quanto tempo o som demora para chegar no outro alto-falante. E para isso eu vou usar a equação da velocidade. Lembrando que eu vou usar essa aqui de forma genérica, né? Velocidade do som é 340, a distância que ele precisa percorrer, é 600, peraí que deu ruim aqui, 680 dividido pelo tempo. O ΔT sobe, o 340 desce, então fica ΔT igual a 680 dividido por 340, que dá 2 segundos. Então são 2 segundos de atraso. Esses 2 segundos agora seria o que precisaria viajar pelo cabo. Então eu vou fazer o seguinte, vou calcular aqui nesse canto. De novo, velocidade média, só que agora para o cabo. Então a velocidade do som no cabo é de 2,6 10 oitava. A distância que ele precisa viajar eu não sei, não são os 680 metros. É a distância que o sinal viaja pelo cabo, o tamanho do cabo. E o tempo que ele tem que gastar é 2 segundos, para compensar o atraso do som. Quando você multiplica isso cruzado, dá 5,2 10 a oitava metros. Só que as respostas estão em quilômetros, então eu vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000. E agora eu tenho então o valor em quilômetros, 5,2 10 a quinta quilômetros. E aqui é a resposta alternativa D. Detalhe, isso aqui em valores não em notação dá 520 mil quilômetros de cabo, o que é totalmente inviável. Tá? Essa diferença do som para a luz você percebe quando as coisas estão distantes. Por exemplo, dá um raio, dá um relâmpago, você vê acendendo a luz, piscando, né, o céu, passam alguns segundos, você ouve o som. Para cada segundo, mais ou menos 300 metros, 340 metros, o som viajou. Então você pode determinar mais ou menos a distância que o raio está. Se está muito distante, você acaba não ouvindo nada, o som dispersa. E se está muito perto, para o seu ouvido é basicamente instantâneo. Beleza? Videozinho mais curto hoje, o último videozinho de velocidade, um assunto mais tranquilo. Os exercícios estão lá no Class, fecham domingo, tá? No horário lá combinado. E é isso aí, gente. Até semana que vem, até semana que vem com a resolução das listas anteriores. E para quem conseguiu a nota, até daqui 2 semanas, ou 3 semanas na verdade, com novos conteúdos. Até mais, falou!